Qual é a resposta de Deus para o sofrimento humano? O que Deus tem a dizer? As dores e lamentos dos homens. E para ser bem direto hoje, meus irmãos, o que Deus tem a dizer a respeito da minha dor? O que Deus tem a dizer a respeito do meu sofrimento essa manhã? O que Ele tem a dizer a respeito do meu choro? Como é que será que esse Deus trabalha? Como é que será que esse Deus age quando Ele me vê sofrendo? Quando Ele me vê em luta? Quando Ele me vê em dor? Você pode se perguntar assim: nossa, mas essa pergunta é meio dura. Queria lembrar de Jó. Jó em sofrimento, Jó em luta. Ele levanta as mãos para os céus e fala assim: eu queria que Deus estivesse aqui comigo, num tribunal, para que eu pudesse falar com Ele diretamente, que eu ia expor as minhas dúvidas e perguntas para Ele. Mas Ele não é como eu, então eu precisava de alguém que fizesse uma intermediação entre Ele e Deus, porque as minhas indagações, eu não posso levar Deus a um tribunal, Ele não é como eu. O Jeremias, o profeta, ele vai falar uma coisa ainda que eu acho que ninguém aqui tem coragem de falar. Também sofrendo, também em dor, ele vai dizer assim para Deus: Deus, você foi para mim uma enganação. Olha, Deus, você foi para mim uma enganação. Eu acreditei. Jeremias capítulo 20. A pergunta continua, meus irmãos. Hoje de manhã, qual é a resposta de Deus para a minha luta, para o meu sofrimento? O Evangelho de Lucas, esta manhã, vai mostrar para a gente como Deus age, como Deus trabalha e como Deus responde ao nosso sofrimento e à nossa dor. Se você abrir o seu coração para ouvir a palavra de Jesus hoje, essa palavra de Jesus vai mudar a sua vida e vai mudar seu entendimento. No nome de Jesus. Então acompanha comigo Lucas, capítulo 5. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Vamos dar uma pausinha aqui no texto. Jesus viu pescadores lavando as redes. Isso é para deixar claro, talvez a sua situação tenha chegado no limite. Para um pescador lavar a rede significa assim: olha, eu estou jogando a toalha, o expediente acabou. Não tem mais condições, eu não vou mais tirar peixe desse mar, não tem mais saída para mim, eu já recebi a negativa, eu já recebi o laudo médico, eu já recebi o não de todos os advogados de Atlanta, eu já recebi o não de todos os médicos, não é possível. Lavar as redes, meus irmãos, significa isto: alguém que já não tem mais esperança, alguém que fez tudo o que podia. Lembra, a gente está falando de pescadores experientes, gente experimentada. Então aqui Simão, você vai ver que a gente está falando de Simão, seus amigos. Eles eram pescadores experimentados. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles pescavam à noite. Então eles aplicaram todo o esforço, todo o conhecimento. Eles fizeram tudo o que eles podiam. Eles fizeram o melhor. E ainda assim, aquela noite foi uma noite frustrada. Jesus olha para esses homens e vê um grupo de homens frustrados lavando redes, numa noite que não deu certo. Eu sei, gente, que tem muita gente aqui lavando redes hoje. Alguns estão lavando a rede da solidão. Alguns estão lavando a rede da rejeição.
Alguns estão lavando redes de atitudes que tomaram, que atrasaram a vida. Alguns estão lavando redes e estão pensando, não há mais condição. O erro que eu cometi foi muito grande. Não tem mais como voltar atrás. Gente especializada está dizendo para mim que não dá mais. Lavando a rede, jogando a toalha. O texto continua. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Como é que Jesus responde a nossa dor e o nosso lamento dessa manhã? Jesus vê e Jesus ele entra no barco. Essa é a história do Evangelho. Um Deus que deixa a coroa de lado, que está habitando em glória excelente, que deixa as suas vestes de luzes inacessíveis, Ele abre mão de tudo para vir em nosso favor, para vir em nossa direção, para vir em nossa resposta. O Jó estava certo, como é que eu vou falar com Deus? Deus resolve isso vindo para cá e tomando a nossa forma. Hoje quando eu falo com Deus, Deus eu estou sozinho. Jesus entende, porque Ele teve só. Ele experimentou o mesmo chão da terra que a gente está experimentando hoje. Quando a gente fala com Jesus sobre dor, quando a gente fala com Jesus sobre sofrimento, Ele é o perfeito mediador. Ele faz a perfeita ligação, e a gente tem que comemorar isso, porque Ele resolveu vir e entrar no barco da nossa vida. Ele deixou tudo para conhecer a nossa realidade, para entender o que a gente tem passado. E hoje quando você fala com Deus, a gente tem à direita um intercessor, que é um perfeito tradutor, porque antes era impossível você falar com Deus, Deus eu estou sentindo só, porque Deus era acompanhado de miríades e de miríades de anjos, e Deus não se sentia só, até que em Jesus Ele se aperfeiçoou através da luta, como diz o livro de Hebreus, e Ele agora sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é tomar um tapa na cara. Jesus sabe o que é ser rejeitado pelo próprio povo. Então quando a gente chega para Jesus e conversa com Ele, agora Ele nos entende por completo. Ele entende a nossa dor, Ele entende o choro da minha irmã, Ele entende a minha situação, Ele entende a nossa vida, porque Ele esteve no nosso lugar. E Ele compreende, e Ele se preocupa, e Ele entende o que você tem passado, meu querido. Aí você pode falar assim: ô Júnior, eu sei que Jesus entrou no barco desse Simão aí, porque esse Simão aí é pessoa importante. A gente vai saber que depois ele é o famoso apóstolo Pedro. Então faz sentido Jesus entrar no barco dele. Mas quem garante que ele vai entrar no meu barco? Quem garante que Jesus vai entrar no meu barco? No barco de Pedro, o apóstolo, a gente até entende, mas e no meu? Romanos 8, querido, é a garantia que Cristo Jesus está entrando no seu barco para a glória de Deus. O que diz Romanos 8? Vocês sabem? O que vamos dizer a respeito de tantas coisas? O que a gente tem a dizer a respeito de tantas coisas que está acontecendo na nossa vida? Tanta luta, tanta coisa errada que a gente fez. O Senhor é por nós. Deus é por nós. Deus está ao nosso favor. Deus está no nosso barco, queridos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 é a garantia. Romanos 8 é a confirmação do Espírito Santo através da vida de Paulo, que Jesus veio, deixou a sua glória, e Ele veio para entrar no seu barco essa manhã. Ele veio porque Ele te ama. Quem pode te acusar? Quem pode dizer que você errou, que você tomou as decisões erradas, que era melhor ter feito de outro jeito? Quem vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele que justifica. Jesus, esta manhã, está, pela graça de Deus, através da sua palavra, dizendo assim: olha, eu vou entrar no seu barco. Não tenha medo. Eu vou entrar,
naquilo que um dia foi a sua vergonha, ou aquilo que é motivo de tristeza. Eu, Jesus, vim justamente para buscar aquele que estava perdido. Amém. Jesus veio para buscar aquele que estava perdido. No nome de Jesus, igreja. No nome de Jesus. Se Deus é por você, querido, quem pode ser contra você? Quem pode ser contra você? Jesus já está a seu favor. Deus não está contra você. A garantia que Jesus vai entrar no seu barco está aqui na Santa Ceia. Lucas diz assim: este é o meu sangue derramado em favor de vocês. Deus está a favor, Deus está no nosso barco. Ele não poupou nem o próprio filho, diz a Escritura, diz Romanos 8. Olha, gente, o que eu tinha de mais precioso na minha vida, meu filho, eu entreguei em favor de vocês. Esse é o meu sangue derramado, esse é o meu corpo rasgado em favor de vocês. Nosso Deus está favorável a todo aquele que o recebe no coração. Se ele não negou seu filho, ele não vai negar todas as outras coisas que a gente precisa. No nome de Jesus, queridos. No nome de Jesus. Quem recebe isso pela fé, diz amém. Amém. Aleluia. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Como Deus trabalha, querido. E agora eu queria que você prestasse muita atenção. A gente sabe que Deus pode multiplicar peixes, não sabe? Ele fez isso 2 vezes. Por que ele não multiplicou o peixe de uma vez e colocou no barco de Simão? Por que ele mandou Simão recolher a rede, entrar no barco de novo, remar, até onde é mais fundo? Por que Deus faz isso? Deus não poderia ter mandado os peixes cuspir moedinha de ouro, igual um cassino? A gente sabe que ele fez isso já. Não pediu para Pedro pescar lá e tinha uma moedinha na boca do peixe? Jesus não podia ter falado assim: Pedro, espera aí que eu vou resolver agora. O cassininho, os peixinhos, tudo igual o desenho animado, rodando, cuspindo moedinha no barco de Pedro. Por quê? Porque se o Pedro fosse lá pescar, ia ter que limpar o peixe, ia ter que carregar, ia ter que descarregar. Ia ser uma trabalheira lascada. Como Deus responde a nossa aflição, querido? Às vezes a gente tem uma impressão errada de Deus, a gente tem uma percepção errada daquilo que o Senhor vai fazer. O Pedro sabia que ele estava com a rede vazia, e que a frustração dele era estava com a rede vazia. Da mesma maneira como você tem uma frustração hoje, que pode ser seu casamento, sua vida pessoal, seus documentos. Mas o que o Simão não pôde ver é que, além de estar com a rede vazia, o coração do Simão estava vazio. Jesus via algo muito mais profundo que Simão não conseguia ver, porque Simão só conseguia ver o que estava na barriga dele, aquilo que ele tinha como necessidade temporária. E como que Jesus vem, como que Jesus trabalha na vida de Simão, e como que Jesus trabalha na nossa vida, queridos? Ele nos chama para um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Ele. Olha, o nosso problema pode até ser falta de peixe, Jesus sabe. Mas a nossa fome muito maior é uma coisa que só pode ser saciada em Deus. Porque se Deus enchesse o Pedro de peixe, o Pedro ia vender esses peixes, mas daqui 1 mês, sei lá quando, ele ia estar com fome de novo. É a mesma conversa com a mulher samaritana. Eu tenho uma água para você beber, que quando você beber, você nunca mais vai terá sede. Pedro queria encher as redes, mas Jesus queria encher o coração de Pedro que estava vazio.
Querido, eu sei que você pode ter uma dor, um lamento, mas existe um problema muito maior que talvez você ainda não tenha dado conta, que é a fome existencial humana, que só pode ser preenchida através de Jesus. Ele é o verdadeiro pão, Ele é a verdadeira comida, Ele é o verdadeiro peixe, Ele é a verdadeira bênção. É claro que a gente quer a rede cheia, quem não quer? Mas o que Jesus quer mostrar para a gente hoje, meu irmão, minha irmã, presta atenção no nome de Jesus, é que existe algo muito mais profundo, algo muito maior que você precisa conhecer. Deus vai te abençoar hoje, em nome de Jesus, meus irmãos. Eu vou falar aqui pela fé, com a autoridade do nome de Jesus. O Senhor Jesus vai atender a sua súplica essa manhã, no nome de Jesus. Mas muito mais do que atender a sua dor, atender a sua súplica, Deus vai encher o seu coração hoje com a presença dEle. Porque é dessa água que a gente precisa, querido. É dessa água que a gente precisa. Jesus podia ter cortado o processo todo, como a gente falou. Podia ter... Para quê, né? Moedinha, Pedro ia ter que trocar as moedas, Jesus já podia botar na conta bancária dele direto. Jesus podia ter cortado o processo. Mas por que Jesus não corta o processo, querido? A Bíblia fala assim, olha, quando a Bíblia vai falar de Jesus, quando Jesus vai falar a respeito de Deus, Ele fala uma coisa muito forte. E hoje é dia dos pais, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Jesus quando vai apresentar Deus, Ele fala assim, olha, o meu pai é um agricultor. Meu pai não é um mágico. Meu pai é um agricultor. Ele trabalha com a sementinha, Ele rega a sementinha, Ele espera o tempo necessário para que essa semente cresça. Por isso que hoje, ao conhecer Jesus, a gente vai descobrir que o nosso Deus é um Deus que é um agricultor, é um pai agricultor. Muitas vezes a gente está andando na 85, na estrada, e a gente olha aquele totem da loteria. 430 milhões de dólares. Quem nunca? Aí você começa ali a interceder no carro. Oh, Jesus! Você olha lá o ídolo lá, o poste ídolo, você começa a orar para Jesus. Oh, Jesus, eu sei, Senhor. Abençoa, Senhor. Não é assim que Deus trabalha. Você pode continuar orando, tá? Não é assim que Deus trabalha. Quando Deus foi dar o maná para o povo, Ele não podia ter dado já um maná completo? Não podia, gente. Ele não podia ter ajudado Pedro de uma vez, já resolvido tudo. Mas Ele quer ensinar o quê para Pedro? Pedro, eu não sou mágico. Para com esse entendimento errado de que eu vou vir aqui ficar fazendo plim-plim na sua cabeça, Pedro. Vem, se relaciona comigo, aprende a andar comigo, aprende como eu sou. Aprende a cultivar, aprende a ter o seu tempo, aprende a ter o seu discernimento, Simão. Para de vir comigo como se eu fosse um gênio da lâmpada. Vê se cresce, Simão. Eu quero ensinar você que eu sou um pai. E que eu estou preocupado com o seu crescimento. Eu estou preocupado. Deus não fica preocupado, né? Eu estou empenhado que você cresça. Eu estou empenhado que você amadureça. Eu estou empenhado que você vire também, como eu, um pai. Para que você sustente outros filhos como eu, assim como Abraão foi o pai da fé. Eu estou empenhado, Simão, em não tornar você em mais um filho. Eu quero tornar você em um pai capaz de sustentar, capaz de ser uma árvore frondosa na presença de Deus. O meu pai é um agricultor. Essa é a diferença daqueles que vencem para os que não vencem. Eles decidem confiar em Jesus. Eles decidem caminhar sobre a palavra de Jesus. Eles decidem, ainda que eu não sei para onde eu vou, Jesus, ainda eu não sei qual é o final da minha vida, Jesus, eu vou crer e eu vou seguir caminhando nesse lugar profundo e escuro, Senhor.
Ainda que eu não tenha resposta, ainda que eu não tenha solução, ainda que minha rede ainda esteja vazia, porque a rede do Simão estava vazia, eu decido esta manhã caminhar contigo, Jesus. Eu decido essa manhã caminhar contigo, Jesus. Presta atenção, é uma decisão pessoal de Simão. É uma decisão pessoal sua. Jovens, escutem. Porque os pais de vocês são bênção e pastores. Não importa. É uma decisão pessoal sua. Ou você decide caminhar com Jesus. Ou você decide caminhar pelas águas rasas, que é mais seguro. A pior coisa que pode acontecer, a pior coisa, vou falar um negócio para você aqui. A pior coisa que pode acontecer com a gente é você vir aqui essa manhã, Deus te dá a sua bênção, e você ir embora sem a grande bênção, que é Jesus morando em você. Tinham 10 leprosos, 10. Os 10 foram correr atrás da bênção, 10 correndo atrás do peixe. Jesus não nega a bênção para ninguém, não. Jesus não é. Abençoou 10, deu peixe para 10. 9 deles, queridos, presta bem atenção. 9 receberam a bênção sem receber a verdadeira bênção no coração deles, sem ser transformado. Apenas um voltou, se ajoelhou aos pés de Jesus e reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Então, pelo poder de Deus, eu sei que Deus vai distribuir muitas bênçãos aqui, eu creio. Por quê? Por causa da autoridade que Cristo Jesus, por causa da autoridade que Cristo Jesus deu para os pastores dessa igreja, por causa da palavra de Jesus, Deus vai distribuir bênçãos aqui. Mas não pegue a sua bênção e vá com a rede cheia e o coração vazio embora. É a pior coisa que pode acontecer com você essa manhã. Agarre Jesus, se afirme em Jesus. Não importa, querido. Não importa o seu passado, os seus erros. Não deixe o diabo soprar na sua cabeça isso. Olha, mas depois de tudo que você fez. Não, esse é o dia que se chama hoje. Esse é o dia de dizer, Senhor, eu vou caminhar sobre a tua palavra. Senhor, eu vou seguir naquilo que o Senhor me ordenou, Senhor. Eu vou seguir o caminho, ainda que eu não saiba direito onde esse caminho vai dar. Eu vou permanecer fiel em Ti. Amém, igreja? Versículo 6. Versículo 6. Quando fizeram o quê? Quando Simão e os seus amigos deram um passo de fé. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Às vezes a gente acha que tudo que nosso filho precisa é um título. Às vezes a gente acha que tudo que a gente precisa é de um carro novo, quando na verdade a gente precisa de um caminho novo. Às vezes a gente está achando que o problema é a nossa casa pequena, quando na verdade o nosso verdadeiro problema é não ter uma morada nos céus. Às vezes a gente está achando que o nosso problema na vida é não ter um documento aqui nessa terra. O nosso problema é não ter a cidadania dos céus, da Nova Jerusalém. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente é focado demais nas coisas. A gente tem uma tendência,
Gente, eu nasci na igreja, praticamente. E a gente tem sempre uma tendência de achar assim, não, eu já passei por essa fase. Eu aceitei Jesus há 30 anos, 40 anos, há 50. O chamado de Jesus é hoje. Esse é o dia que o Senhor, hoje é o dia que, se você ouvir a voz do Senhor Jesus e dobrar o seu coração a Jesus, não a ICC, não a pastores, não a Júnior, mas a Jesus verdadeiramente, a esse Cristo Jesus, hoje é o dia que Jesus te chama e te convida. Não levante barreiras, não diga eu já fiz isso, mas faça hoje de coração, dobre o seu joelho e a sua vida diante desse Deus e reconheça, Pai, eu sou um pecador mesmo, eu preciso de Ti, vem e me transforma, Jesus, me leva para essa água mais profunda, me leva para esse relacionamento mais íntimo, Pai, e transforma a minha vida, Senhor, em Ti, no nome de Jesus. Jesus disse a Simão, Jesus está dizendo a você, não tenha medo, de agora em diante, repita, de agora em diante, você será pescador de homens. Se você disser sim para Jesus, para caminhar nesse lugar, escorregar onde não é liso, caminhar para esse lugar que você não conhece, Jesus vai dizer para você, não tenha medo, eu vou levar você diante de reis, você vai enfrentar exércitos inimigos inteiros, porque eu estou contigo. Mas muitas vezes, porque eu estou contigo, vai ser necessário você se esconder num cesto também. Então esse Jesus vai dizer, não tenha medo, às vezes você vai enfrentar exércitos inimigos inteiros, e às vezes você vai ter que se esconder. Não tenha medo, eu estou contigo nesta nova caminhada, neste novo coração. Às vezes você vai ter portas abertas, não tenha medo, entre na porta. Às vezes eu mesmo vou fechar a porta, não fica batendo na porta, porque fui eu mesmo que fechei. Não tenha medo, porque o medo paralisa você, e você precisa caminhar em fé. Deus vai te dar muitas bênçãos, recebe as bênçãos, mas não fique murmurando por aquilo que você acha que merecia ter. Não tenha medo, de agora em diante, repita comigo, querido, de agora em diante, você não é mais um house cleaner, não, você não é mais um apertador de parafuso, não, você foi chamado para ser filho do Deus vivo e caminhar nessa terra em fé, de acordo com Jesus, o Cristo. Não é mais a situação que te define. Deus vai levar você muitas vezes para cantar em palácios, é verdade, milhares de pessoas, mas muitas vezes você vai ter que louvar a Deus na caverna. De agora em diante, meu irmão, de agora em diante que você dobrou o seu joelho e recebeu do fruto da vida de Jesus, você recebeu uma nova identidade, repete comigo, uma identidade nova. E uma nova missão, queridos. A gente era pescador de bobeira. A gente fica pescando título de faculdade. Todas as coisas são boas. Fica pescando um carrinho maior. E Deus tem algo muito maior para você. Deus quer fazer você. Deus tem para você uma missão celestial, divina, que é gerar filhos e filhas para o reino dele, para a glória dele, queridos. Não deixa o diabo definir mais a sua identidade como um imigrante, não deixa. Você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. A identidade de quem recebe de pai, adotado por Deus, uma nova herança, um novo nome, numa pedrinha branca lá no céu, você acabou de receber quando você deu esse passo de fé. Não fica caminhando mais como quem está sempre correndo atrás de peixe. De agora em diante, eu, o Senhor, vou fazer de você. Amém, queridos? Não é Júnior que está prometendo isso. É o Senhor. Não é o seu trabalho que te define.
Minhas irmãs, em Cristo Jesus, escuta a palavra do Senhor. Não é o seu pensamento que define você, minha irmã. Às vezes os pensamentos falam muito na cabeça. Não é o pensamento, mas é aquilo que Deus fez de agora em diante, minha irmã. Você não pode ser controlada pelos sentimentos, ou por aquilo que você acha, ou pelos seus pensamentos, ou pela sua racionalidade. Não, você precisa dar o passo de fé, e de agora em diante saber que você é uma nova pessoa, e uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? O último versículo. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia. Deixaram tudo. Olha só. Que doideira. A gente vê muita gente pregando sobre esse texto e fica focado na bênção. Não tem nada errado na bênção. Nada errado. Mas a principal mensagem é que eles deixaram tudo porque eles receberam um prêmio, uma herança muito maior. A nossa história começa com Simão de coração vazio e de rede vazia, mas a nossa história hoje termina com Simão de coração cheio e rede também cheia. A nossa história termina com um Simão em dúvida, para agora um Simão que caminha em fé, recebendo de Deus a fonte direta de paz e graça, para viver nesse mundo, recebendo a paz que excede todo o entendimento, que vem de Jesus. Queria chamar os músicos aqui agora. A conclusão é uma só, queridos. Eu não quero ser muito repetitivo. Talvez você tenha chegado essa manhã aqui porque a sua frustração, a sua falta de peixe o trouxe até aqui essa manhã. Mas eu quero que você entenda que antes da rede cheia, Cristo Jesus quer entrar, quer encher o seu coração.